Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 26 do livro de Jeremias. E aqui o profeta será condenado à morte por suas palavras, porque ele não deixou de proclamar que aquele povo precisava de arrependimento, precisava se converter de verdade, ou o Senhor os castigaria e toda aquela terra seria assolada. Foi no início do reinado do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra a Jeremias. Ele diz assim: o Senhor disse a ele: coloque-se no pátio, no templo do Senhor, e fale a toda a cidade de Judá, todos que vêm adorar aqui no templo. Diga tudo o que eu ordenar, não omita uma só palavra. Quando o Senhor pedir para você falar alguma coisa, você deve obedecer literalmente, não omitir nenhuma palavra. Porque diz o Senhor a Jeremias, talvez assim eles se convertam da sua má conduta. Então, se isso acontecer, eu, o Senhor, vou me arrepender do mal que eu tinha programado, que eu tinha profetizado para eles, e não trarei sobre eles a desgraça que eu estou planejando, por causa do mal que eles têm praticado. Então Jeremias se coloca à porta do templo e ele fala: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei que eu dei a vocês, e se não ouvirem as minhas palavras, os profetas que eu tenho enviado a vocês, vez após vez, então, talvez vocês não os tenham ouvido, eu vou fazer deste santuário o que eu fiz no santuário de Siló, que foi destruído. E dessa cidade eu farei um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Que palavra pesada do Senhor, né? Para aquele povo. E os sacerdotes e os profetas ouvindo aquilo, eles ficaram muito irados. E eles disseram assim: certamente você morrerá. Como assim que você ousa profetizar que esse lugar vai ser destruído? Esse lugar é santo. As pessoas confundem muito, né? O lugar com a santidade. Não é porque você está num lugar onde a santidade é manifestada ou é pregada, que todos aqueles que estão ali estão praticando essa santidade. Muitos estão ali, estão ouvindo, mas não estão dando ouvidos a essa palavra. E o Senhor, Ele não se preocupa com lugares físicos, Ele se preocupa com a santidade do povo, de cada um de nós. Por que você profetiza em nome do Senhor, eles disseram, e afirma que esse templo será como Siló? Todo o povo então se ajuntou em volta de Jeremias para matá-lo. E quando os líderes dos Judá souberam disso, eles foram até o palácio real, até o templo do Senhor, e se assentaram lá para julgá-lo, à entrada da porta nova do templo do Senhor. Todos se colocaram lá para julgar o profeta. E os sacerdotes disseram: esse homem deve ser condenado à morte, porque ele profetizou contra essa cidade. Vocês mesmos ouviram com seus próprios ouvidos. E Jeremias então disse: você acha que ele se acovardou? Você acha que ele parou de falar quando disseram que ele seria morto? Ele diz assim: o Senhor me enviou para profetizar contra esse templo e contra essa cidade que vocês ouviram. Então não adianta vocês pedirem para eu mudar, falar outra coisa, porque eu estou profetizando o que o Senhor falou. Agora, corrijam a sua conduta, corrijam as suas ações, obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Vejam, o Senhor estava lhes dando uma oportunidade, estava dando a eles uma chance de se arrependerem, ouvindo, dando ouvidos àquele profeta, e não simplesmente, não, o que você está falando não é do Senhor, então nós vamos te matar. Entretanto, estejam certos, olha o que Jeremias falou: se vocês me matarem, vocês, essa cidade, os seus habitantes, serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para pronunciar essas palavras. Vocês se lembram que o próprio rei Pilatos, antes de condenar Jesus, ele diz assim: vocês vão derramar o sangue de Jesus, sangue inocente, vocês vão fazer isso. Eu vou lavar minhas mãos do sangue desse homem aqui, mas se vocês quiserem realmente fazer isso, o sangue dele vai cair sobre vocês,
sobre os filhos de vocês para sempre. E eles disseram, crucificam. Aqui eles estavam tentando fazer o mesmo com Jeremias, querendo condená-lo porque ele estava falando as palavras do Senhor. Então os líderes do povo disseram aos sacerdotes, esse homem não deve ser condenado à morte. Mudaram de opinião, né? Porque ele nos falou em nome do Senhor. Alguém com lucidez, alguém mais com o coração mais próximo do Senhor, reconheceu que aquilo que ele falava era verdade. Aí alguns dos líderes se levantaram e disseram a todo o povo, Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, o rei de Judá, e disse ao povo de Judá, assim diz o Senhor, o rei dos exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulhos, a colina do templo um monte coberto de mato. Nos tempos do rei Ezequias, Miqueias falou essas palavras. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo do Judá o matou por causa disso? Ezequias não temeu ao Senhor e não buscou o seu favor? O Ezequias não fez isso? Não foi atrás de arrependimento em vez de mandar matar o profeta Miqueias? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra ele? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Veja bem, eles estavam se espelhando num profeta do passado para defender Jeremias naquele momento, porque a situação era muito parecida. Ouvindo isso, o rei Joaquim, todos seus homens de guerra, seus oficiais, o rei procurou matá-lo. Quando Urias soube disso, teve medo e fugiu para o Egito. Naqueles tempos, Urias, o homem que profetizou em nome do Senhor, que foi Urias, filho de Semaías, profetizou contra essa cidade. Depois ele teve que fugir para o Egito. E o que o rei Joaquim fez? Mandou ao Egito Eunatã, o filho de Aquibor, com ele alguns homens, trouxeram Urias do Egito, levaram-no ao rei que o mandou matar. Depois o jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, o filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Sempre haverá alguns homens de Deus para te proteger. Se essa for a vontade do Senhor, se isso estiver no coração, ninguém pode chegar até aqueles a quem Deus quer proteger. Por isso, não tenha medo, não tenha nenhum medo de falar a verdade, de mostrar o pecado às pessoas, de dizer, essa é a palavra que o Senhor me mandou trazer. Se você gostou, se você não gostou, isso não muda, porque a palavra do Senhor é imutável. O desejo do Senhor é este. Não adianta você querer fugir e querer passar pano para as coisas que o Senhor já deixou profetizado, já deixou escrito. E se Deus quiser protegê-lo, ninguém vai poder contra as suas palavras, ninguém vai poder lançar a mão de você, quando o próprio Deus te protege. Nem reis, nem sacerdotes, nem profetas, nem pastores, ninguém. Cremos que o Senhor consegue proteger aqueles que verdadeiramente falam a palavra de Deus, com confiança, com certeza, porque sabem ao Deus, conhecem ao Deus que servem. Por isso não pode ter medo. A palavra de hoje é não tenha medo, mesmo que a morte for anunciada, ainda que você esteja sofrendo uma perseguição de morte, como muitos cristãos até hoje sofrem. Saibam que o Senhor é maior do que tudo para protegê-lo. E ainda que a morte chegue para você, é melhor você morrer profetizando a verdade do Senhor, do que você se livrar da morte negando o Senhor. Amém? Eu sei que é uma batalha dura, eu sei que é uma batalha contra toda a correnteza do mundo, porque o pecado assola a humanidade, mas é uma guerra que vale a pena, essa batalha vale a pena lutar. Amém? Jeremias aqui foi poupado, mas primeiro foi jurado de morte. Então, ele não temeu e ele continuou falando
arrependam-se. Dobrem os seus joelhos, voltem o seu coração para Deus. E Ele se arrependerá do mal que quer fazer a vocês. Um abraço e até amanhã em Jeremias 27.